Som. Oi, gente, tudo bem? Que bom. Bem-vindos ao Hosted by Engineers. Essa é uma iniciativa que a gente está começando agora. O primeiro que a gente fez foi uma coisa bem pequenininha para umas 20 pessoas e a gente recebeu uns bons feedbacks, a gente gostou também do que a gente fez, então a gente resolveu abrir para mais gente. É muito legal ver que bastante gente veio. Então vamos lá. Hosted by Engineers. A gente queria, por favor, pedir para vocês guardarem as perguntas para o final. Então, se vocês escanearem esse QR Code aqui, ou entrarem no slido.com e digitarem essa hashtag, vocês vão conseguir colocar as perguntas já de vocês e ir votando. No final eu vou colocar isso de novo, então não precisa se preocupar. Então, vamos lá. O time hoje que vai falar com vocês são essas 4 pessoas maravilhosas e eu. Meu nome é Túlio. Eu sou gerente de produto aqui no Nubank. Eu ajudei a fazer o projeto que a gente vai contar. E junto comigo a gente tem o Bruno, o Marotinho, o Ring e o Lessinger, que são os nossos engenheiros, os dois de back-end, iOS e Android, que vão contar pra gente o como a gente construiu o que a gente vai falar aqui hoje. Ok? E a gente vai falar... Bom, quem aqui é cliente do Nubank? Quem aqui é cliente do Nubank pelo menos desde abril desse ano? Vocês devem lembrar do app antigo do Nubank, certo? E vocês devem ter percebido que ele mudou. E é exatamente disso que a gente vai falar. A gente vai falar do app novo, de por que a gente construiu ele e de como a gente construiu ele do jeito que a gente queria. Beleza? Bom, a gente começou o Nubank com a missão de lutar contra a complexidade e empoderar as pessoas. Então, para a gente sempre foi muito importante ter um aplicativo que fosse o mais simples e intuitivo possível de usar. Mas, desde 2014, quando a gente fez o primeiro aplicativo só com um cartão de crédito, até hoje, a gente lançou diversos produtos. E com o tempo, a experiência do aplicativo foi ficando mais complexa, porque ele foi construído para ser um aplicativo de cartão de crédito. E conforme a gente foi lançando rewards, lançando conta, lançando novas features, isso não foi cabendo dentro do design que a gente tinha feito, dentro da experiência que a gente tinha pensado para o nosso aplicativo. E isso não vai muito bem com lutar contra a complexidade. Então, a gente decidiu que a gente precisava refazer o aplicativo do zero, se possível, se necessário. E a gente começou a entender o que a gente queria num aplicativo como o que a gente estava sonhando. A primeira coisa é que, independente de que a gente pensasse em fazer para os nossos clientes e oferecer para as pessoas, a gente conseguisse incluir isso da maneira mais fácil possível. Além disso, era muito importante que uma pessoa, a partir do momento que ela entendesse o app no Nubank, ela nunca mais precisasse aprender novas maneiras de interagir com ele. Que a linguagem e as interações fossem universais e fáceis de aprender. A gente também queria que, conforme você fosse adquirindo novos produtos no Nubank, você conseguisse navegar entre eles muito facilmente. E que ter uma no conta, e ter um rewards, e ter um cartão, fosse uma experiência simples, e você não precisasse pensar muito em, putz, como é que eu faço agora para conectar uma coisa na outra? E por último, a gente queria que você conseguisse ver, interagir, aprender sobre, e no final das contas, decidir se você quer ter os novos produtos que a gente vai lançando, já pelo aplicativo. E não precisasse interagir com o site ou ver uma campanha para ir descobrir que a gente tem um produto novo, para ir ver como adquirir, para depois só isso aparecer no seu app. Então essa é um pouco do como a gente guiou a nossa decisão de fazer o aplicativo novo. Bom, a gente passou por diversas iterações de como isso podia aparecer e com feedbacks dos nossos clientes e com bastante research com pessoas e de fato, testes com usuários, a gente chegou finalmente em algo que a gente achou que valia a pena. A gente pegou essa versão, colocou na rua, ou na verdade trouxe gente da rua aqui para dentro, para conversar sobre isso, para ver as pessoas usando, e a gente ficou bastante satisfeito com como as pessoas usavam. Então a gente descobriu que a gente tinha algo legal. Esse algo legal, ele começa no fundo roxo, que pra gente é o futuro, que é roxo. E ele também começa de você. Porque pra gente o app novo precisava ser uma experiência individual, personalizada, algo que coubesse como você usa o Nubank. Disso a gente traz os nossos produtos. E uma janela para você conseguir se aprofundar em cada produto do Nubank quando você precisar,
mas a gente também traz atalhos para você conseguir usar o Nubank no dia a dia da maneira mais fácil, eficiente e rápida possível. Esses building blocks, esses pensamentos de como um app deveria ser, no final das contas, viraram o app que a gente tem hoje e que a maioria de vocês já deve estar usando faz tempo. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco, de fato, sobre software. Os nossos objetivos sobre como a gente queria que o app fosse construído são muito do mesmo sobre como a gente queria que as pessoas usassem o app. Então, muito importante para a gente é que a gente conseguisse incluir múltiplos produtos lá de uma maneira muito fácil para a nossa engenharia. Era importante que todos os diversos times que iam acabar tendo que trabalhar nesse novo app, e aqui no Nubank a gente trabalha em squads, então os times, de fato, muitos diferentes vão ter que interagir com o novo app, que eles conseguissem fazer isso de maneira fácil. Também é muito importante que a gente desse liberdade para os desenvolvedores conseguirem desenvolver no framework, na plataforma que fizesse mais sentido. E que o novo app, então, conseguisse também abarcar diferentes frameworks. E, por último, a gente queria que ele fosse future-proof. Então, que com o tempo, trabalhar naquela codebase também fosse fácil e continuasse sendo uma experiência saudável. Então, esse é um pouco de como a gente pensou na arquitetura. Então, agora falando um pouquinho mais sobre como, do ponto de vista da engenharia, a gente tentou organizar nossa arquitetura para resolver para chegar nesses objetivos que o Túlio comentou. Então, a gente vai começar um pouco com um overview de alguns pontos que a gente vai falando mais aprofundadamente durante a apresentação. Então, a gente começa com as duas plataformas, o Android e o iOS, que é onde a gente disponibiliza o aplicativo hoje para as pessoas. Essas duas plataformas, elas se comunicam via GraphQL com um back-end for front-end, o nosso BFF. Esse cara, ele é o cara que é responsável por conversar com todos os produtos, com os serviços do Nubank, e ele devolve para o aplicativo só o que ele precisa mostrar. Então, ele conhece algumas lógicas, como, por exemplo, que produtos que estão disponíveis para um cliente, em que ordem que eles devem ser mostrados, e então ele devolve para o aplicativo, ele abstrai toda essa lógica, e o aplicativo só conhece ele. Para montar essa cara nova do aplicativo, ele só comunica com o BFF. E aí, por fim, do lado do aplicativo, a gente implementa cada produto como uma biblioteca separada. Então, falando um pouquinho mais sobre essa parte do aplicativo, sobre essas bibliotecas. Como é que a gente construiu isso? A gente parte de um módulo core, que é a base de todo o aplicativo. Ele só tem coisas extremamente genéricas e que não dependem de nenhum produto específico, ou coisas que são comuns a todo o Nubank. Então, por exemplo, a gente tem código para fazer requisições HTTP, a gente tem a parte que formata data, formata moeda, autenticação, tudo isso que todas as bibliotecas usam, ficam no core. E aí, em cima disso, a gente constrói as bibliotecas. Então, cada produto é uma biblioteca separada, como a gente tinha comentado. Cartão de crédito é uma biblioteca, no conta é uma biblioteca, rewards é uma biblioteca. E a gente tem diferentes times trabalhando nessas bibliotecas. Então, a gente quer que elas sejam o mais independentes possível. Elas, inclusive, não dependem diretamente de nenhuma das outras. Como é que a gente chegou nisso? A gente se baseou num conceito parecido com o de microserviços que a gente usa no back-end. E a gente criou, até por isso que o framework se chama microlibraries, ou microbibliotecas. E o que é esse framework? É basicamente um conjunto de interfaces ou protocolos que cada biblioteca expõe. Então, a gente consegue ter diferentes times trabalhando com diferentes tecnologias em cada biblioteca. E a única coisa que a gente precisa é que todo mundo implemente essa interface. Dali para baixo, eles podem trabalhar da forma que fizer mais sentido, dependendo da experiência do time, do problema que eles tiverem que resolver. E a única coisa que importa para a gente é que ele conforme com esse protocolo. E aí, no fim, então, usando esses protocolos, o app em si, a biblioteca principal, no caso, é a que é responsável por juntar todo mundo lá em cima. Mas, então, como que isso acontece, né? Como é que a gente junta esses caras? Como é que todas essas bibliotecas, esses montes de times se juntam no app final? A gente pode pensar, de certa forma, que o app ele é como se fosse uma casca que ele só junta os produtos. Então, a gente tem a base, que é o core,
a gente tem as bibliotecas, e em cima a gente tem essa casca que junta todo mundo, e é a experiência que vocês veem hoje na tela principal. Então, o que ele tem? Ele tem, basicamente, alguns lugares pré-definidos, onde ele coloca as informações que vêm das bibliotecas. Ele não sabe nada do que tem ali, ele só disponibiliza um espaço, então a gente tem os painéis dos produtos, que tem todas as informações deles, a gente tem os atalhos, e é só um espaço. Ali dentro, tudo que acontece está dentro da biblioteca, está dentro do produto. Então, por exemplo, a gente consegue ter diferentes layouts, a gente consegue lidar com cliques e gestos do usuário dentro do produto, sem que o app principal saiba disso. A gente consegue ter bastante autonomia nos times, e esse é um dos principais pontos do porquê a gente foi por esse caminho. Eu queria entrar um pouco mais no detalhe de como que a gente faz essa comunicação e transmite as informações de fato para dentro da tela do app, que é essa casca. Então, a gente comentou dessa interface que tem nesse framework de microbibliotecas, e dentro dele tem vários protocolos, tem algumas funções que cada produto tem que implementar, e baseado nessas funções, o app consegue pedir os dados que ele quer no momento que ele quer. Então, quando o app principal quer mostrar os cartões na tela, vamos supor, depois que o usuário fez o login, ele chama uma função getCard, e é nessa hora que todos os produtos expõem os seus cartões, que são totalmente independentes e que funcionam de forma independente do app, e o app simplesmente junta todos esses cartões, mostra eles na ordem que o back-end está mandando, e pronto, tudo está feito. E o app não precisa conhecer os produtos em detalhes, nenhum produto precisa conhecer o app em detalhes. Da mesma forma, para mostrar as ações, a gente usa a função de getGlobalActions aqui embaixo, e ela expõe, onde cada produto pode expor uma sequência observável de ações que ele vai ter. Isso é uma sequência observável porque as ações que um produto tem podem mudar ao longo do ciclo de vida, tanto do cliente, no nosso histórico, quanto em função do tempo. A gente pode ir adicionando novas funções e tudo mais. E o app tem que responder a isso tudo de forma dinâmica. Por isso que a gente usa o Observable, em programação reativa, para tentar criar uma sequência que a gente consegue modificar ao longo do tempo. Outra coisa que a gente consegue fazer com esse sistema dinâmico é ativar e desativar produtos na hora que a gente quiser. Todos os produtos têm um certo ciclo de vida. E a gente tenta modelar esse ciclo de vida dentro do aplicativo usando algumas funções. E o produto tem algum certo tipo de estado. Todos os produtos começam no estado descarregado, ou seja, o app ainda não subiu esses produtos, vamos dizer assim. E todos eles estão registrados para que o app saiba quais são os produtos disponíveis, quais são os produtos que estão embarcados dentro do app. Quando o back-end diz que um certo cliente tem que ter um produto ou outro, esse produto recebe um comando de start, e é nessa hora que ele vai ter a oportunidade de fato, pegar informações e se montar para mostrar para o cliente os dados que ele tem interesse. Uma vez que ele está carregado, ele também faz parte do ciclo de vida da aplicação. E ele recebe mensagens como refresh, quando a gente precisa pegar dados mais atualizados, e mensagens de logout, quando eu preciso limpar dados e o usuário está fazendo logout. E tudo isso ele consegue saber e identificar só com essa interface, sem que eu tenha que, de novo, saber de nenhum detalhe de lá de dentro do produto. Para permitir com que um produto não conheça o outro, a gente também tem que dar um jeito de fazer uma navegação dinâmica, uma navegação que a gente consegue, de qualquer fluxo do app, ativar qualquer fluxo do app, sem que um tenha que conhecer o detalhe de implementação do outro. A gente escolheu para isso usar links que cada produto pode expor e usar uma abstração de roteamento que vai abrir esses links e mostrar as informações pertinentes na tela. Então, em linhas gerais, o que acontece é que, dado um link de um produto que tem uma determinada feature para a qual você quer passar determinados parâmetros, você passa esse link para uma abstração de roteamento que a gente tem, que eu vou explicar daqui a pouco, e essa abstração é que vai lá e encontra qual que é a tela que tem que ser mostrada, apresenta ela para você, apresenta o fluxo, trata todos o ciclo de vida e os erros que ela pode mostrar,
e depois retoma o controle de volta para quem chamou. E a gente tem que disponibilizar os links que cada produto sabe mostrar, de uma forma que todo mundo no app consiga pegar de outro ponto. Então, a gente tem um repositório público de rotas, de links, em que, por exemplo, o app em si pode anunciar que funções que ele pode fazer, como, por exemplo, abrir a tela de resetar sua senha, ou abrir os settings, e tudo isso fica disponível em bibliotecas comuns, como o Core, para que qualquer produto de qualquer lugar consiga abrir essas funcionalidades. E cada produto expõe também as suas ações, como, por exemplo, o Rewards tem um feed, e qualquer produto pode querer linkar para o feed do Rewards, e isso tem que ser disponibilizado publicamente. Mais em detalhes, o que acontece no ciclo de vida de uma rota é que você primeiro chama uma função de roteamento para uma abstração que contém e sabe de todos os links possíveis, todos os links tratáveis dentro do app. Essa classe que conhece todas essas abstrações, ao receber um link, encontra qual que é a descrição da rota que representa aquele link. Então, cada um dos produtos, por exemplo, registra um link e a abstração encontra qual que é a classe responsável por lidar com aquele link específico que foi chamado. De posse disso, a gente encontra o contexto de apresentação, a tela em cima da qual eu vou apresentar o meu novo fluxo, e eu passo isso, e usando um pouco da arquitetura de coordinators, a gente tenta abstrair toda a parte de fluxo e apresentação de telas dentro dessa classe, e essa classe que, por sua vez, apresenta cada uma das telas do seu fluxo no app. E, por último, as rotas são coisas bem dinâmicas, e elas têm também um ciclo de vida que a gente gostaria de ter acesso. Só que como que a gente consegue ter acesso ao ciclo de vida dessa rota sem conhecer os detalhes de implementação dela? O que a gente resolveu fazer foi, de novo, usar sequências observáveis aqui, que vão conseguir mostrar para a gente o que está acontecendo lá dentro da rota que a gente está apresentando. A gente criou uma enumeração de estado, routing state da rota, e ao longo do tempo, conforme essa rota vai progredindo, ela vai mandando os eventos que estão acontecendo dentro dela, para que quem chamou a rota originalmente consiga pegar e saber o que está acontecendo. Uma rota pode, por exemplo, estar se preparando para ser mostrada, carregando alguma coisa ou fazendo alguma computação antes de começar. Nesse caso, ela vai estar nesse estado de preparing. Ela pode anunciar que começou com o started. Ela pode completar e avisar que tudo que ela tinha que fazer já foi feito. E quem tem essa rota, quem chamou ela originalmente, pode decidir também cancelar, tirar a rota da frente. E tudo isso fica bem representado com esse sistema de observables. E é através de toda essa arquitetura da aplicação que permite ela ser reativa e conseguir lidar com os diferentes estados que o cliente pode estar. Então, isso foi tudo essencial a partir daqui para a gente trabalhar o lançamento do app. Quando a gente fala de quais produtos estão ativos, quais telas, tudo isso se resume numa aplicação reagir bem aos dados que a gente passa. Então, um grande exemplo disso é como surge a ativação, como eu ofereço um produto novo para o cliente. Então, a aplicação sabe reagir bem ao que o servidor informa para ela, e nesse cenário, ela recebeu a informação de que tem apenas 2 produtos disponíveis, o cartão de crédito e o Rewards, e dentro do aplicativo a gente tem todas essas product libraries carregadas e registradas e aguardando informação. E se eu trouxer mais alguma informação, automaticamente o app se ajusta a isso. Então, isso permite todo esse dinamismo da aplicação, não só no que a gente vai mostrar, mas também como cada produto interage um com o outro no app. Então, tivemos um card novo aparecendo, tivemos novos atalhos aparecendo, isso tudo é extremamente reativo e sensível ao que o servidor passa para o app. E a gente tem falado bastante de BFF e ele foi essencial para toda essa arquitetura do lançamento. Isso
definiu bastante a nossa estratégia de lançamento, porque o aplicativo ele consegue, assim que ele inicializa, perguntar para o BFF: oi, o que eu deveria mostrar? Qual o estado que eu deveria apresentar para o nosso cliente? E o BFF, por sua vez, pergunta para cada um dos produtos e abstrai toda essa lógica de fora do aplicativo e responde para o aplicativo: olha, você deveria ter esse estado. Você deveria aparecer o app novo, o app antigo, que todo mundo já deve conhecer. E, sei lá, se você está no momento de cadastro, ou se você está no momento principal que você tem que fazer algum outro fluxo, isso tudo é controlado pelo back-end em que o app sabe responder. E foi isso que permitiu, no dia do lançamento, a gente fazer um lançamento progressivo. Não sei quem estava aqui no dia do lançamento com o aplicativo atualizado e abriu durante o dia e, de repente, tinha uma cara nova. Então, a gente fala bastante de entrega contínua aqui no Nubank. A gente se preocupa bastante com isso e foi isso que permitiu o app, durante algumas semanas, alguns bons meses, durante todo esse nosso desenvolvimento, o app estava lá. Ele não estava pronto para disponibilizar para todos os clientes, mas ele estava lá, estava dentro do aplicativo. E ninguém conseguia ver, apenas no Bankers. Então, o back-end, através de alguma estratégia de rollout, através de fazer uma análise, deveria mostrar esse app novo nesse momento, ou deveria mostrar o app que os clientes estão acostumados. E o aplicativo simplesmente reage. O aplicativo sabe que ele estava lá, e depois de muito teste interno, depois de muita experimentação, quando chegou o momento, nós começamos a disponibilizar, e foi isso que permitiu a magia de ter um app novo sem ter que fazer qualquer atualização no dia do lançamento. Isso traz bastante segurança para a gente, porque a gente fala de alguns dos desafios desse dinamismo. Quem está acostumado com essa arquitetura de mobile? Uma aplicação mobile que fala com todos os servidores e sabe todos os contratos, todas as informações, sabe que se eu tenho que buscar essa informação do microserviço que salva o dado do cliente, eu tenho que falar com o microserviço que fala o dado do cliente. Isso tem um risco quando a gente fala de dinamismo, né? Quando a gente tem um aplicativo que tem que reagir a diferentes dados, então ele tem que saber muitos contratos, isso significa que pode ser um app frágil. Eu posso remover um campo que eu não sei que uma versão antiga do app usa e no final acabou quebrando o app porque agora ele não sabe mais reagir do jeito que reagia. Então, saber muito servidores, saber muito da arquitetura por trás disso tudo acaba se tornando um risco. E aí que entra o que a gente chama de BFF. Então, é um termo bem comum quando a gente começa a falar nessa arquitetura de microserviços, de ter o melhor amigo do front-end, que é o back-end for front-end. Então, é essa abstração, o aplicativo fala apenas com esse servidor e toda a parte do back-end ali por trás está escondida. O único contrato que o aplicativo tem que manter e o único servidor que tem que manter um contrato com o aplicativo é o servidor do BFF. Isso permite que a gente redesenhe toda a arquitetura da aplicação. A gente pode criar um novo serviço, descobrir um novo domínio que estava escondido dentro de um outro serviço e fazer o split ou criar novos produtos. Dado que o aplicativo sabe manter o contrato com o BFF, está tudo ok. Como isso funciona, né? Por que a decisão do GraphQL para a gente entrar nesses contratos? Com o GraphQL, isso permite que numa versão 5.0.1, não tenho certeza que foi essa a versão, mas isso permite que o aplicativo defina uma query. Então, o GraphQL é uma query language, então são dois lados da aplicação que precisam entrar em acordo em um contrato comum. Um lado disponibiliza os esquemas, os possíveis valores, as possíveis estruturas de dados que o serviço sabe responder. E do lado do consumidor, a gente tem uma query, onde a gente consegue ver exatamente cada um dos fragmentos de dados que o aplicativo está interessado. Em algum momento, o servidor ele pode tomar a decisão que, olha, a gente tomou uma decisão errada, a gente não deveria nomear o campo desse jeito, deveria ser um outro campo. E através desse esquema que o nosso servidor gera, a qualquer momento durante o desenvolvimento, a gente pode fazer uma pesquisa sem buscar dado nenhum e só perguntar qual o contrato, qual o esquema de objetos que você vai me fornecer.
e gerar isso em tempo de compilação, objetos com warnings, com aviso de deprecação, e ter uma garantia bem legal dos sistemas tipados de esse atributo realmente existe nesse objeto, pode pegar esse valor. E aí, numa próxima versão, a gente pode atualizar a nossa query, que vai gerar novos objetos, que vai manter tudo funcionando. E a parte legal é que tanto a aplicação 5.0.1 quanto a 5.0.2 vão continuar funcionando. O servidor vai continuar respondendo as informações, até que a gente descubra que mais nenhum aplicativo utiliza essa versão deprecada e a gente pode, com segurança, remover um campo que não é mais utilizado. Só que a gente tem um desafio quando a gente fala de dinamismo. Quando a gente começa a trabalhar muito como microserviços, a gente tem um problema que serviços caem, né? A gente está acostumado a, tudo bem, eu preciso do nome de um cliente, eu vou pegar no nome do microserviço. Mas não é só o aplicativo que precisa do nome do microserviço. Se eu quero saber qual a informação bancária do cliente, eu também preciso saber do dado do cliente. Se eu quiser saber qual é o status do cartão, se tem algum cartão ativo para poder fazer um processamento da fatura, esses serviços todos precisam da informação. E quando a gente tem um BFF, uma coisa bem comum que é, eu fiz uma query, o aplicativo fez uma chamada querendo todas as informações necessárias para iniciar, e essa uma chamada acaba virando várias outras chamadas. Então, uma chamada facilmente vira 30 chamadas dentro da arquitetura de microserviços. E isso é um grande desafio que a gente tem. A gente pode entrar num ataque de amplificação interno, então como se a gente estivesse nos atacando, dado o volume de clientes que estão usando o app naquele momento. E se um serviço cai, a gente tem um outro problema que é, por causa de vários clientes usando, agora outros vários clientes não podem usar mais o aplicativo. Então a gente tem que ser bem cuidadoso quando a gente pensa nisso e como a gente tenta resolver esses problemas. Bom, diante disso que o Bruno acabou de apresentar, a solução que a gente chegou para esse problema foi de colocar uma camada de cache no GraphQL. O que não é uma coisa muito comum. A gente fez uma bela pesquisa quando a gente começou a implementar e tal. E, na verdade, não existe uma solução bem definida da comunidade de como que eu faço cache em cima de GraphQL. A gente pensou, a gente pode usar um cache no app, ou a gente pode usar um cache nos serviços, mas dificilmente a gente vê nesse cara no BFF. Só que para o nosso contexto fazia muito sentido, porque a gente queria manter a disponibilidade de todos os serviços que estão atrás desse cara. Então, basicamente, o que acontece é que, com o cache colocado, em vez do BFF ir buscar naquele mar de serviços que existe atrás, ele simplesmente, antes de fazer isso, vai consultar. Eu já tenho aquela resposta? Se ele falar, eu já tenho, então ele pode responder direto. Ele não precisa fazer 2, 3, 4 requests pelos outros serviços, ele simplesmente devolve o dado que ele já devolveu antes. Então o fluxo funciona mais ou menos assim. No GraphQL, todo tipo, todo objeto, ele é resolvido por uma função que chama resolver. O resolver ele é responsável por ou computar ou fazer uma requisição para alguém que sabe computar esse dado. O que a gente implementou foi uma abstração de cache para esses caras. Porque aí a gente não depende de cachear requests na ponta, a gente pode cachear direto para aquele tipo de dado, a gente tem um cache específico e regras de cache específico para ele. Como, por exemplo, quanto tempo deveria durar essa informação? Ou essa informação deveria ser cacheada sempre ou só quando ela é de algum valor? Isso é muito útil, por exemplo, quando o cliente está no começo de ciclo de vida do Nubank, que ele faz o processo de aquisição, mas o estado dele está constantemente mudando. Ele primeiro não tem um cartão, depois ele tem um cartão emitido, depois ele acabou criando uma conta. E fazer o cache dessa informação é muito chato, porque constantemente ela muda, então possivelmente a próxima vez que ele acessar o app, eu vou ter que buscar uma informação diferente. Então a gente pode usar uma função que simplesmente decide, olha, enquanto o cliente não terminou todo o processo de aquisição, eu não vou cachear essa informação, não faz sentido eu guardar ela. E em um dado momento, depois que a gente decidiu que a informação vai ser cacheada, isso simplifica muito o fluxo.
Porque o aplicativo vai fazer uma query para o BFF, vai perguntar, por exemplo, qual que é o nome desse customer. E o BFF vai simplesmente perguntar para o cache. Só que aí acontece, nem sempre a informação vai estar no cache. O que significa que aí o aplicativo vai fazer uma busca, vai buscar o serviço que sabe de fato responder essa informação, e aí na volta, ele, além de responder para o aplicativo, ele vai guardar essa informação no cache para a próxima vez que o cliente perguntar, eu já tenho isso guardado. Isso é o que a gente chama de caching ativo, porque a gente popula só conforme é necessário. Ao mesmo tempo, dado que uma vez eu salvei no cache, simplesmente esperar o dado expirar não é suficiente, porque às vezes o estado do cliente mudou. O cliente tomou alguma ação, alguma coisa no mundo aconteceu, e essa informação que está guardada não é mais verdadeira. Então a gente precisou pensar em uma política de como invalidar esse cache, outras maneiras além da expiração. E basicamente a gente definiu 3 maneiras por onde uma informação é invalidada. A primeira é que um serviço, em um dado momento, ele descobre, o cliente faz alguma mudança, ou um outro serviço causa uma mudança, então ele simplesmente vai lá e faz um request para o BFF falando: invalida o cache que você tinha guardado sobre esse assunto, porque isso não é mais verdade. Mas ele, como eu falei, pelo fato dele ser ativo, ele não vai repopular, ele vai simplesmente limpa o cache e a próxima vez que o cliente pedir essa informação, eu populo. A outra possibilidade é que no Nubank a gente usa muito para a comunicação entre os microserviços, tanto HTTP quanto Kafka, que é um message broker, ou é uma fila de mensagens que é consumida de forma assíncrona. Então, um serviço pode publicar uma mensagem em um dado momento, por exemplo, o cliente ativou o aviso viagem. E isso, para a gente, o nosso BFF vai ouvir isso e vai falar: bom, se o cliente ativou o aviso viagem, essa informação que eu mostro no app aqui pode não ser mais verdade. Então, ele vai invalidar o cache e a próxima vez que o cliente pedir, essa informação já vai ser fresca. E também tem o caso onde o cliente pode tomar uma ação direto no app que a gente sabe que é extremamente destrutiva e a gente já quer mostrar a resposta na hora. Então, nesse último caso, o app ele tem uma mutation. A mutation no GraphQL ela é a forma como você cria uma ação, faz uma ação destrutiva no back-end. Uma query ela busca dados, uma mutation ela transforma dados. Então, a gente tem uma mutation que reporta que um objeto de ID tal se transformou. Então, por exemplo, o cliente clicou em uma configuração de mudar o aviso viagem dele. Essa configuração ela tem um ID, o app vai falar para o back-end: eu acabei de mudar essa configuração desse ID, e o back-end na hora já vai invalidar o cache e responder com o valor atualizado. Todas essas coisas que a gente apresentou, de como que o app lida com as informações dinâmicas, como que o back-end trata as informações dinâmicas, um exemplo legal de dar uma olhada é como funcionam as configurações do aplicativo. As configurações do novo aplicativo elas são totalmente dinâmicas. O que a gente fez foi usar o conceito de interfaces do GraphQL, que assim como numa linguagem orientada a objetos, você define um tipo interface onde vários outros tipos fazem parte e respeitam essa mesma interface. A gente fala que o settings ele é um conjunto de seções. E a seção ela é simplesmente uma interface que define campos mínimos que são necessários para eu mostrar ela no app. O que faz com que a gente, por exemplo, possa ter um tipo de seção que é simplesmente uma seção como o Me Ajuda. O Me Ajuda ele é uma seção que você clica e ele só dispara um fluxo novo no aplicativo. Então a gente usa aquele conceito de roteamento para definir um href, um link que vai ser executado quando o cliente clicar. Esse link vem do back-end, então o app nem sabe o que é aquela configuração ou qual fluxo aquela configuração vai abrir, e ele simplesmente inicia o fluxo. Ao mesmo tempo, a configuração ela pode ser de um outro tipo, ela pode ser uma configuração que tem subconfigurações, como é o caso da configuração do cartão. E aí, de novo, a gente usou a mesma técnica de definir uma interface para esses subitens. Então, a gente fala que uma seção de settings que tem subitens, ela vai ter uma lista de itens dentro do campo itens. E esse, de novo, ele é uma coleção que obedece só à interface, eu posso ter diversos tipos dentro. Então, quando a gente dá uma olhada nos subitens do cartão, a gente tem novamente, hoje, só 2 tipos de item. O item que é uma ação direta, que ele vai disparar uma rota e iniciar um fluxo, como é, por exemplo, o limite temporário, que vai abrir uma tela e aí você vai seguir aquele fluxo
tomar todas as ações. E a gente tem também um outro tipo de item, que ele é um item que é direto um toggle, que já está na frente do usuário, ele vai tomar ação sem sair da tela, e alguma coisa vai mudar. E a gente usa também um outro tipo diferente para representar isso. O que significa que a gente tem muita flexibilidade, porque a gente pode colocar um item novo na configuração sem precisar atualizar o app de ninguém. Então a gente pode adicionar, aquele campo passa a retornar alguma coisa nova, o app sabe como reagir àquela rota, a gente cria uma rota que abre uma tela nova, e simplesmente o cliente não atualizou e o mundo dele mudou. Isso também permite que a gente possa mostrar configurações diferentes para clientes diferentes. A gente pode personalizar muito mais o conteúdo, ou o que eu disponibilizo de ações para você, dependendo tanto do seu estado, dos produtos que você tem, do que a gente quer testar. Então, isso permite a gente fazer testes de novos produtos, testes de novas features, colocando especificamente os usuários que a gente quer para ver novas configurações. E assim como essa parte de settings é dinâmico, a gente também tem as Global Actions, os atalhos embaixo dinâmicos. Então, a gente trouxe bastante dinamicidade, tanto do lado de business, do lado de produto, o que eu posso fazer agora, sem precisar mexer no app, quanto do lado de engenharia, de necessitar de menos mão de obra no aplicativo em si para colocar novas features. Então, em conclusão, o que a gente queria mostrar para vocês hoje é como os nossos objetivos, como as coisas que a gente quer para os nossos clientes, informam a arquitetura e as decisões técnicas que a gente toma, e também como, no final das contas, quando a gente pensa bem sobre essas decisões técnicas, elas apoiam e fortalecem e viabilizam as coisas legais que a gente quer fazer. Então, como essa arquitetura de microserviços no aplicativo permitiu com que a gente conseguisse ser mais dinâmico e ser mais responsivo no que a gente vai mostrar para as pessoas, como isso deu para a gente mais controle sobre o que a gente estava fazendo, e também como isso viabilizou a gente trabalhar da maneira que a gente gosta, com os times divididos do jeito que a gente divide aqui dentro, e mesmo assim conseguir fazer com que isso fosse escalável e as pessoas conseguissem trabalhar nesses produtos. Então, muito obrigado por terem escutado. Eu acho que a gente tem algumas notícias também que a gente queria dar rapidinho para vocês, que saíram hoje sobre o Nubank. Hoje a gente falou para a mídia, finalmente a gente está orgulhoso de falar que a gente tem 5 milhões de clientes no cartão de crédito, e também que a gente tem 2,5 milhões de clientes na NuConta. Isso é uma coisa que deixou a gente bem feliz. Vocês são as primeiras pessoas fora da mídia que ouvem isso. E também que hoje a gente lançou o nosso novo cartão, que não só é muito bonito, como também vem com tecnologia contactless, para você só pôr o cartão na maquininha e ele funcionar. Que é bem legal, a gente está orgulhoso. Então, vamos lá? Agora a gente vai abrir para perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem de novo escanear aqui ou digitar o código do slide, a gente vai priorizar perguntas sobre o que a gente mostrou. E a gente vai tentar responder elas primeiro. E é isso. Obrigado, gente. Cadê o outro microfone? Tá aqui na minha mão. Ah, maravilha. Você liga aí. Você tá ligado. Droga. Faltou um lugar? Eu sento pra lá. A gente contou errado as cadeiras. Ah, e vocês podem dividir uma cadeirinha, né? A gente já tem algumas perguntas aqui, então eu vou lendo em ordem. A libcore é escrita em uma linguagem única para Android e iOS? Não. As libs são escritas cada uma dentro da linguagem nativa da plataforma. Então, em Android ela é escrita em Kotlin e no iOS ela é escrita em Swift. Desculpa, gente. Vocês pensam em algum momento partir para uma solução mais voltada para a web, como o PWA? O que acham das vantagens e desvantagens dele sobre apps nativos? No momento, a gente não chegou a investigar muito sobre o caminho de ir para PWA. O que a gente preza sempre muito é pela experiência do usuário e, querendo ou não, de certa forma, a experiência de um PWA não é tão fluida ou tão, como é que eu vou falar? Tão performática quanto ter um app totalmente nativo.
E o PWA ele tem várias coisas bem legais, mas você está restrito a uma API de browser dentro do seu sistema. Então, você limita bastante a gente tem muitas tarefas e muitas coisas que rodam por trás no aplicativo que não são necessariamente só a UI. E mover para um cenário de PWA, a gente teria que repensar como a gente faz essas coisas, que não é uma coisa que a gente parou para fazer ainda. Eu acho que é basicamente assim, e no futuro a gente está sempre dando uma olhada e tentando atualizar com as coisas novas que saem, mas não é um caminho que a gente pretende seguir por enquanto. E como testa tudo isso? Bom, eu vou começar falando um pouco da parte do back-end e depois o pessoal vai falar um pouco mais do lado do app. Mas no back-end a gente tem diversas camadas, diversos níveis de testes. Então, cada serviço, cada microserviço isolado, ele é testado tanto unitariamente, onde a gente testa todas as lógicas que a gente escreve, a gente testa toda a lógica de negócio. A gente usa Clojure, que é uma linguagem funcional, e a gente procura manter o código o mais funcional possível e tentar conter os efeitos colaterais, o que facilita bastante na hora da gente testar, porque quanto mais pura é uma função, mais fácil vai ser o momento de eu testar ela. Ao mesmo tempo, todo serviço ele também tem um suite de testes que são testes de integração, onde o serviço de fato está rodando e a gente vai fazer testes. Vou mandar um request, vou ver o que acontece, vou mandar ele consumir uma mensagem no Kafka, vou ver o que acontece, e a gente vai validando todos esses fluxos. E por fim, a gente tem um terceiro nível de testes, que são os testes de integração entre serviços, onde a gente tem basicamente dois tipos. Um tipo é, de fato, subir as instâncias do serviço no ambiente de teste e a gente escreve um fluxo que, de fato, vai mandar um request para um serviço, depois vai ver se chegou o request no outro, se as coisas foram colocadas no banco, se eu consigo pegar um dado e tal. E, de fato, como se estivesse rodando em produção. E a gente tem também um teste de esquemas entre serviços. Então, para um dado endpoint de um serviço, eu quero validar se o serviço que está pedindo isso, se o tipo de quem está pedindo e o tipo de quem está mandando são compatíveis. A gente usa testes generativos para fazer isso. Então, a gente gera milhares de exemplos e compara se os dois lados, tanto quem pediu a informação quanto quem gerou, conseguem se entender e se conversar. Então, a gente tem basicamente esses 3 níveis de teste do lado do back-end e do lado do mobile. E do lado do mobile? Do lado do mobile, a gente tem uma estrutura até bem parecida em questão de níveis de teste. Dentro de cada biblioteca, a gente tem normalmente testes unitários e testes de UI. Depende muito, algumas bibliotecas tipo Core pode não ter teste de UI para alguma coisa porque não faz sentido. Então, a gente tem essas 2 camadas. Cada biblioteca é contida, então ela testa as suas coisas. E, enfim, a gente tem bastante teste, acho que faz parte da definição de pronto aqui é testado. Então, tem que ter teste automatizado. E aí, para juntar tudo lá no fim, a gente tem alguns testes de integração no app principal que garantem que, enfim, eu tenho 3 produtos, eu consigo navegar entre eles, eu consigo entrar em alguma ação específica, em um atalho, e a gente testa toda essa integração para ver se está tudo funcionando. Então, a gente garante que está cada pedaço funcionando e depois a gente testa a integração. Só aproveitar e adicionar um ponto que eu acho que é bem comum entre os 2 cenários de teste, é a utilização de feature toggles, né? Então, tanto no back-end quanto no front-end, a gente tem uma separação bem clara do que é deploy e o que é release. Então, uma coisa é colocar a aplicação no servidor rodando no ar, no aplicativo de vocês, no aplicativo de Nubankers. Outra coisa é o feature estar pronto, o feature está ativo e funcionando. Então, essa é uma separação que traz bastante controle para a gente, inclusive na questão de teste. Não é só no momento da gente escolher que está na hora de lançar um produto, na hora de lançar uma funcionalidade, mas também de garantir o controle da qualidade. Então, qualquer feature que a gente vai lançar, eles passaram por um release canário interno aqui, onde todos os Nubankers testam. A gente consegue ter o controle de, se aumentar isso, o melhor de tudo é testar com dados reais, né? Testar
funcionando em produção, com dados de produção que estão funcionando, mas com controle, com qualidade e garantindo que se algo der errado, a gente tem o controle sem fazer o deploy, sem pedir para todo mundo atualizar o aplicativo, parar de utilizar uma funcionalidade que tem algum problema. Qual a linguagem predominante no BFF? Clojure. É praticamente Clojure, tudo Clojure. Como vocês mantêm a comunicação entre os diferentes squads viva, levando em consideração a estrutura criada para que consigam trabalhar de formas independentes? Essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, quando você trabalha no modelo de squads, você faz uma escolha clara entre priorizar a comunicação interna do squad versus a externa. O squad é uma estrutura que prioriza e valoriza a troca de contexto e informação entre as pessoas que estão trabalhando juntas, e isso acontece com uma desvantagem de você precisar gastar mais energia para se comunicar com as pessoas que não estão trabalhando imediatamente juntas com você. Eu acho que parte disso é ter uma cultura forte de colaboração. Então, você não precisa necessariamente conversar ou esperar um squad fazer alguma coisa para você. A gente aqui no Nubank tem uma cultura de você poder ir lá e fazer uma mudança e apresentá-la para o squad que é responsável por aquele serviço, aquela parte do nosso código, e falar, olha, eu fiz isso aqui, vocês poderiam, por favor, ver se ele faz sentido, e não ficar simplesmente jogando as coisas pelo muro. Mas parte disso também é gastar essa energia, ter rituais e ter processos, não processos burocráticos, mas ter lembretes e ações que fazem com que a gente consiga colaborar no dia a dia. Então, quando a gente está trabalhando junto, muito disso é como a gente escolhe se comunicar com os squads que estão trabalhando com a gente. Também o jeito que a gente constrói as coisas faz com que muitas vezes isso não seja necessário. As bibliotecas são autocontidas, os microserviços têm um blast radius pequeno, então normalmente, se você está seguindo o seu objetivo no dia a dia, você não precisa incomodar as outras pessoas. Existe uma camada de regra de negócios comuns entre a plataforma Android e iOS compartilhada entre ambos? A gente não compartilha código nesse sentido, então não tem nenhuma implementação igual nas duas plataformas das regras de negócio. O que a gente tenta fazer é que, já que nós estamos organizados de uma forma que a gente tem sempre engenheiros de back-end, front, e Android e iOS sentando num mesmo squad, eles estão sempre operando dentro do mesmo contexto de negócios. Então, o que a gente tenta fazer, no que a gente tenta melhor fazer, é manter as implementações dos dois lados funcionalmente iguais, mas elas ainda vão ser feitas na linguagem da plataforma. Uma coisa que a gente ganha bastante com o BFF é a gente conseguir compartilhar parte dessa lógica de negócio. Então, descobrir qual produto está ativo para o cliente, a gente não precisa duplicar nas duas plataformas, porque quem sabe isso é o BFF. Então, certa parte da camada compartilhada da lógica de negócio vive no BFF, que não é a lógica de negócio em si, mas é a lógica de apresentação do negócio para o aplicativo. Só para complementar, uma parte que também é compartilhada é como, por exemplo, no caso da NuConta, que a NuConta ela não é feita, a implementação não é nativa, Swift e Kotlin, a NuConta é toda feita em React Native, o que permite que a gente compartilhe o código JavaScript tanto entre iOS quanto Android. Isso vem bastante daquela ideia que a gente apresentou de, tipo, se um produto ele é autocontido, ele pode usar a implementação que ele quiser. Então, a gente não tem restrições em termos de tecnologias e, assim, a todo momento a gente está reavaliando qual que é a melhor ferramenta para usar em cada cenário. Então, a gente compartilha, de certa forma, uma parte do código em React Native. Quanto tempo vocês demoraram para concluir o projeto? Mais do que a gente tinha planejado, menos do que eu achei que ia demorar no final das contas. Não, mas falando sério, depende do que você chama de completar o projeto. A primeira vez que a gente decidiu que, de fato, a gente precisava olhar o aplicativo de novo foi começo de 2017. De lá até mais ou menos outubro,
a gente ficou trabalhando em como ia ser essa experiência e a gente começou a, de fato, codar isso em outubro de 2017. De outubro de 2017 até o dia 22 de maio de 2018, a gente ficou codando isso, e no dia 22 de maio a gente começou o rollout progressivo, mas o app já estava na mão das pessoas, como o Bruno falou, escondidinho atrás do rollout, há pelo menos um mês e meio nesse momento. Mais, uns 2 meses e pouco. O Airbnb declarou que está abandonando o React Native por diversos motivos. Está funcionando para o Nubank? Bom, o Nubank está usando o React Native já há bastante tempo. No Conta começou a ser desenvolvida no começo do ano passado, a parte de front, toda em React Native. E no nosso contexto, no contexto do Squad, foi uma decisão muito boa, que ninguém no momento se arrepende. Eu acho que assim, a decisão do Airbnb de sair do React Native foi bastante polêmica, causou bastante barulho, mas a gente tem que levar em conta o contexto em que as decisões são tomadas. O Airbnb tem um contexto totalmente diferente do nosso e um contexto totalmente diferente do Squad do Nubank que começou a usar o React Native. Acho que o Airbnb, falando um pouco sobre a decisão deles, eu acho que eles tiveram um problema cultural e isso acabou impactando no React Native, porque acabou sendo uma coisa segregada, eles tinham muito mais engenheiros nativos do que eles tinham gente trabalhando em React e só não fazia mais sentido gastar aquele esforço. No contexto da NuConta, a decisão foi tomada pelo fato de que o Squad não tinha poucas pessoas com conhecimento nativo e aí a gente avaliou qual que era a melhor tecnologia, se era melhor a gente investir em ir para o lado nativo ou experimentar o React Native. E o experimento do React Native está dando super certo. A gente continua desenvolvendo, todas as novas features da NuConta são feitas em React. Algumas outras partes do app hoje são em React, porque outros squads olharam para a implementação da NuConta e falaram, isso é interessante, deixa eu tentar ver e ver como se comporta. Então, por exemplo, a parte de Me Ajuda do FAQ, ela é toda feita em React Native também. Então, assim, no momento a gente não tem nenhuma dor, tanto técnica quanto cultural, para reavaliar a decisão do React Native. E dado o isolamento e o interop que a gente tem com o nativo quando a gente precisa, a gente sempre consegue conversar legal com o aplicativo principal e com as bibliotecas de core, então não tem nenhum problema. Como vocês têm feito para dar manutenção e remover, depois de ligadas, as feature toggles no código? Muita diligência. No final das contas, é aquela história de ser parceiro do Product Manager mesmo, da pessoa que está gerenciando tudo isso, e não deixar de esquecer de ir lá e voltar e limpar. Recentemente, a gente lançou um novo feature na NuConta, que era uma tela de contato, talvez vocês tenham visto, e todos deveriam ver, na verdade, já está 100%. E nessa última semana, como parte da equipe, a gente teve uma tarefa de ir lá e limpar, e com isso muito código vai embora. Então, é uma grande satisfação chegar e tirar um feature que já está rolado 100%, porque é muito vermelho, e você olha assim, você fica muito satisfeito, tipo, nossa, muito menos código para manter. Por que GraphQL Cache ao invés do Redis? Bom, na verdade, a nossa implementação do GraphQL Cache é um Redis. A gente criou um componente, uma abstração de cache em GraphQL, que são funções que são uma biblioteca comum que qualquer serviço nosso que vai implementar GraphQL pode importar, e automaticamente ele já vai ter esse layer de caching implementado, assim como ele vai ter aqueles métodos que são auxiliares para já configurar o caching em um resolver. Então, a gente montou toda essa camada, mas por trás o DB que a gente salva os dados é um Redis, e acho que é isso. Cada produto está em um repositório separado ou todos estão no mesmo repositório? Interessante.
Essa é uma boa pergunta. Hoje, e quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, os produtos estavam em repositórios separados. A gente, lá atrás, antes de começar o projeto de fazer a nova interface, a gente já tinha decidido separar o projeto em várias libs, que nem a gente comentou, que cada uma está separada, e também separar essas libs em diferentes repositórios. A gente percebeu com o tempo que o fato de separar essas libs em repositórios também traz algumas outras dores. Ela permite que cada squad trabalhe independentemente, mas traz algumas dores na hora de sincronizar versões e na hora de compilar o binário final que vai para a loja. Nos dois apps você precisa sempre coordenar todas as versões para que todas as versões de bibliotecas intermediárias sejam iguais, porque no fim do dia você vai compilar e shippar um binário só para a loja. Não é uma situação como no back-end que você pode ter serviços diferentes rodando versões de bibliotecas comuns diferentes. Então, o que a gente percebeu foi que a decisão de quebrar em libs é boa e permite o nosso jeito de trabalhar como a gente quer, mas talvez a decisão de separar em repositórios não seja ideal para o nosso jeito de trabalhar. E agora nós estamos no esforço de juntar as libs, os repositórios, dentro de um repositório só, um monorepo, e para não ter mais as dores de versionamento toda vez que a gente vai lançar uma versão nova do aplicativo. Como vocês chegaram na resolução para fazer essa nova arquitetura e de onde tiraram as ideias? Do Stack Overflow, Facebook, por conta do GraphQL ou outras startups? A ideia do GraphQL é muito nessa questão da evolução das APIs, né? Então, quando a gente começa a falar de manter APIs nas pontas para clientes em versões que a gente não tem controle, a gente sempre entra na questão de como eu versiono uma API REST. E toda essa parte evolutiva do GraphQL de poder deprecar partes do conteúdo e a gente saber o esquema do servidor a qualquer momento, a gente poder fazer essa introspecção de quais são os objetos, os campos dos objetos, os tipos dos objetos e até mesmo gerar essa parte do código traz bastante para ponta do aplicativo, mas dentro dos servidores é tudo REST. Então, dali para dentro, a gente tem muito mais controle na nossa API, então a gente pode ter uma evolução muito mais rápida e muito mais controlada. Outra parte da pergunta eu não entendi. Eu acho que sobre a outra parte da pergunta da arquitetura em si, eu acho que saiu muito do negócio, do problema de negócio que a gente estava tentando resolver e como que a gente ia resolver isso da melhor forma possível. Não foi a gente quer usar essas tecnologias ou quer criar uma arquitetura a gente tem um problema que a gente tem produtos, os produtos eles deveriam ser o mais isolados possíveis e a gente está num contexto onde a cada momento pode surgir um novo produto e ele vai precisar entrar nesse app e o que a gente quer é que ele tenha a menor barreira possível para entrar nesse app e que os times tenham a menor barreira possível para desenvolver. Então, foi tomando isso como princípio que a gente fez vários whiteboardings e foi levando em conta como a gente se organiza no back-end, como que era a nossa arquitetura de microserviços, como que isso facilitava o desenvolvimento de novas features e o isolamento entre os squads no back-end, como que a gente podia trazer as vantagens que a gente vê nisso para o lado do app, também considerando todas as limitações de, no fim, eu entrego um binário só para a loja, eu tenho que compilar uma coisa só. Então, foi mais daí que saiu, e aí depois a gente foi atrás de quais tecnologias a gente poderia usar para tentar implementar essa arquitetura que a gente pensou, que a gente bolou no papel. E aí foi disso que surgiu a escolha do GraphQL e de todas as outras coisas. Só uma observação um pouco de fora. Uma coisa que eu admiro bastante na nossa engenharia é que a gente tem o hábito de testar, descobrir e estudar tecnologias novas o tempo inteiro, sem o compromisso ou a intenção de colocar isso em alguma parte do aplicativo. Então, é comum que a gente faça POCs, testes e aprenda coisas só para expandir o nosso conhecimento,
Porque quando a gente tem uma necessidade de negócio, que nem o Ring falou, nosso repertório é, sim, Stack Overflow, Facebook, outras startups, coisa que a gente estudou num livro ontem. Então, não necessariamente, putz, como eu gostei dessa tecnologia, deixa eu aplicar, mas, pô, deixa eu entender como eu consigo expandir meu repertório para quando eu tiver uma necessidade de negócio importante e difícil, eu saber exatamente qual pedaço do meu toolbox eu vou usar. Essa pergunta eu vou responder a última parte dela, tá? A última pergunta da pergunta toda é: há um livro de Nubank para newbies? Não tem, mas a gente tem um blog de tecnologia. Então, procurem por Building Nubank no Medium e vocês vão achar. Nossa própria engenharia faz os posts e a gente já tem lançado bastante coisa. Mas daí o começo da pergunta é: o que vocês dão de dicas para uma equipe que quer conseguir ter o mesmo sucesso no modo de arquitetar o código? É bem difícil responder isso, mas, assim, eu acho que uma coisa que a gente, além do que o Túlio falou, que eu acho que de certa forma responde uma parte dessa pergunta de estar sempre acompanhando, lendo livros, procurando o que a comunidade está fazendo, que você pode tirar muitas coisas boas dali. A gente tem bastante um foco em pensar primeiro no cliente, primeiro na experiência que o cliente quer ter, e depois como que eu posso organizar isso, como que eu posso organizar minha arquitetura para poder atender esses requisitos de negócio, de produto para o cliente. Então, eu acho que cada empresa, cada cenário é um contexto diferente. Não dá para falar que a nossa solução vai resolver todos os problemas de todas as outras empresas. Tipo, ela resolve o nosso problema muito bem. E eu acho que é sempre isso. Você vendo o que os outros lugares fizeram, não ter medo de tentar, de testar, de fazer um POC. Tipo, isso é uma coisa que a gente faz bastante mesmo. Antes da gente começar esse projeto, a gente tirou, acho que 15 dias que a gente falou, vamos parar. E, beleza, a gente pensou nessa arquitetura, vamos fazer o mínimo possível que a gente pode fazer para testar que isso funciona. Aí a gente implementou uma coisa bem simples, mas que provava o nosso conceito, e a gente falou, beleza, a gente consegue fazer isso, é uma coisa que dá para a gente seguir. E aí a gente foi seguindo. E também, ao mesmo tempo, sempre parar e reavaliar se o que você está fazendo ainda faz sentido, porque acho que as informações mudam também muito rápido, o contexto das coisas muda muito rápido, e às vezes você tem novas informações no meio do caminho que você não tinha quando você começou a desenvolver, e isso pode mudar uma decisão, ou fazer você repensar uma coisa que você tinha como certeza. Eu acho que é meio que vir do cliente para trás, pensa no seu usuário primeiro, na experiência que você quer dar para ele, e depois como que você monta alguma coisa que obedece isso. Tem também 2 palestras bem legais da gente na QCon. Teve uma que foi há algum tempo atrás na QCon de São Francisco, do Ed, o nosso CTO, falando sobre como arquitetar uma instituição financeira moderna. E tem uma que foi na QCon desse ano, do Lucas Cavalcante, que é um dos nossos principal engineers, que é a arquitetura do Nubank 4, 5 anos depois. Vocês conseguem achar tanto no canal da QCon quanto no nosso canal do YouTube, e são palestras que estão lá na íntegra e são bem legais de assistir. Próxima pergunta. Só um minuto. Tem mais uma palestra do Maurício e do Gustavo Bicalho na InfoQ esse ano, QCon desse ano. Eu só queria adicionar uma coisa que eu acho que é bem importante, entenda a complexidade da equipe de vocês, do negócio de vocês. Então, a gente só chegou nessa arquitetura porque a complexidade do nosso negócio permitiu que a gente chegasse aqui. O nosso primeiro aplicativo não foi em microbibliotecas desde o começo. A gente não começou com 200 microserviços. Hoje, a gente chegou nesse momento porque a gente viu que todos os custos de separar isso em contextos separados e deploys separados e overhead de comunicação, tudo isso vale a pena para a nossa complexidade. Mas eu acho que é bem legal compartilhar um pouco do que nos trouxe. Eu acho que a apresentação é exatamente mostrar o que levou às decisões que a gente tomou, né? Qual a complexidade de negócio, qual é a complexidade de tecnologia, qual é a complexidade organizacional que levou a tomar essa decisão arquitetural. E se vocês estão mais ou menos nesse caminho, eu acho que fica a super recomendação de experimentar isso. Mas se vocês não estão ainda, eu acho que é legal saber, mas
tomem cuidado para não sair adotando 200 microserviços para uma equipe de 5 pessoas. Vocês são centrados em clientes. Como fazem para filtrar e ter o feedback rápido sobre um bug apontado para os XPeers em uma mudança estrutural tão grande? Acho que faz muito parte da cultura do Nubank, que é tudo muito transparente, muito aberto. Então, a gente tem vários canais de comunicação com os XPeers. E na época que a gente fez, citando especificamente o lançamento, a gente montou o que a gente chamou de uma task force. Então, era uma galera que eram XPeers, e a gente deu meio que um treinamento para eles antes, falou algumas coisas específicas sobre tecnologia, sobre o que poderia acontecer, para eles ajudarem a gente, dentro dos squads deles, a filtrar esse tipo de problema para ele poder chegar mais rápido na gente. Então, acho que é muito se preparar antes. Se tem uma feature muito grande, que nem foi o lançamento do novo app, a gente teve uma preparação muito grande também em cima disso. E a outra parte é essa comunicação aberta. A gente está sempre olhando, a gente tem pessoas que são pontos focais nos squads para olhar esse tipo de coisa. Acho que é mais isso. Tem bastante métrica também, né? Tipo, se você olha para algumas ferramentas que a gente usa, acabam ajudando bastante a saber tipo, qual que é o crash rate. E algumas dessas pessoas que estavam nessa task force do Shell estavam com mais medo do que outras do tamanho dessa mudança. E isso traz algumas das técnicas de feature toggle e lançamento progressivo. Então, se durante o rollout a gente tivesse achado algum bug que afetava muito a percepção da aplicação, a gente certamente ia segurar. A gente tinha estratégias para, olha, não está dando certo, precisamos fazer um fix antes de continuar o lançamento. Então, o controle estava todo do nosso lado. Então, a gente não deu sorte ao azar. Na verdade, isso que o Bruno comentou agora, na verdade, aconteceu. E a gente, quando estava lançando o aplicativo novo, percebeu que a gente tinha um problema com algumas versões do Android, e o que a gente fez foi simplesmente, como a gente tem total controle de qual pessoa ia acessar o app novo e qual pessoa não ia, a gente segurou um pouco mais o pessoal que estava naquela versão específica do Android, fez um fix disso e aí depois passou a liberar o aplicativo para eles. E eu acho que só para complementar também, tem muito que a gente faz e está tentando fazer cada vez mais para não depender de alguém vir falar para a gente que está com algum problema. E a gente está dedicando muito esforço em métricas e monitoramento e alarmes. Então, a gente faz aqui também, do lado da engenharia, plantões. Então, a gente tem engenheiros de plantão que estão acompanhando as coisas, que vão ser o ponto de contato, caso alguma coisa aconteça. A gente tenta automatizar o máximo de métricas possível para descobrir um problema que está acontecendo antes mesmo que um cliente perceba o que está acontecendo. Quais foram os critérios de usabilidade para a criação da nova interface? Durante todo esse período, muitos, mas especialmente para a gente, dado que o aplicativo ficou cada vez mais complexo, no sentido de ele tinha cada vez mais funcionalidades e coisas que você podia fazer, a gente se apoiou muito nas métricas de task completion. Então, de todas as coisas que é possível fazer no aplicativo, quantas delas um usuário consegue fazer sem direção, sem guidance, aprendendo sozinho como o aplicativo funciona, e quão longa é a jornada dele de exploração até ele conseguir chegar lá. Então, isso foi um pouco da base de como a gente explorou a usabilidade no app. Então, era muito importante para a gente que o app fosse fácil de aprender e que as pessoas conseguissem fazer a maioria ou todas as ações que elas queriam sem precisar tomar um grande tempo aprendendo entre uma e outra. Tem um pouco mais, mas a base é isso. Qual o plano de vocês para o futuro na questão de arquitetura? Já estão pensando na próxima atualização? Acho que nas duas plataformas Android e iOS, o grande desafio, pelo menos agora, está sendo essa unificação dos diferentes repositórios num repositório só. É uma coisa que a gente tem que fazer aos poucos, causa muitas dores, quebra muita coisa.
A gente precisa adaptar muitas partes da infraestrutura para permitir que os releases continuem funcionando, que os testes continuem passando. É um desafio que as duas plataformas estão passando ao mesmo tempo. As 3 plataformas estão passando ao mesmo tempo. E a gente tenta lançar aos poucos as coisas para que a gente consiga observar se isso realmente não afeta em nada o funcionamento do app como um todo. E do ponto de vista de interface e experiência, a gente continua renovando e refazendo partes do aplicativo constantemente. Se vocês entrarem no aplicativo toda semana, vocês vão ver que pedaços-chave, pequenos ou grandes, do aplicativo vão continuar mudando. Não é nossa intenção fazer um outro Big Bang, uma mudança estrutural inteira no curto prazo, especialmente porque a gente desenhou a nova estrutura para que a gente não precisasse fazer isso no curto prazo, para que ela fosse expansível. Mas a gente quer conseguir aplicar aprendizados que a gente teve no app e também conseguir aplicar essa nova linguagem visual em outras partes do app que ainda, por enquanto, estão um pouco para trás. Como tem feito testes para feature toggles? Default toggle on e testes específicos para off ou outra forma? Quando a toggle é removida, revisitam todos os testes? Sim. Bom, se a gente remove uma toggle e os testes quebram, acho que a gente tem que ir lá e revisitar os testes. Então, se nenhum teste quebra, isso na verdade é um sinal ruim. Então, remover uma parte do código e nada quebrou, tipo, o que esse teste estava testando? Mas no final a gente tem algumas estratégias para teste e acaba que sempre entra no conceito de pirâmide de teste. Então, quanto maior a confiança que a gente precisa daquele teste, mais caro ele é. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer todos os fluxos de todas as aplicações com todos os feature toggles ligados. Então, se a gente tem 5 feature toggles e a gente tem que testar para cada uma das possíveis combinações, a gente entra numa explosão combinatorial aí e simplesmente a gente não tem infra para testar isso tudo. Então acabam sendo bastante estratégias de teste de integração para os diferentes cenários e quando a gente está prestes a lançar, testar com feature ligado e acaba bastante nessa estratégia mesmo de rollout de feature alpha e teste interno, testando com clientes de verdade aqui dentro do Nubank, descobrindo quais são os possíveis cenários de erro. Se o cliente tiver com esse feature toggle e aquele feature toggle e tiver com a fatura cancelada e a fatura para vencer e adiantando, é extremamente complexo. Então, a gente faz o maior esforço possível de criar automação para esses testes e a outra parte a gente tem que confiar na infraestrutura de testes de baixo, né? A gente tem que ter bastante confiança que teste unitário a gente tem demais, então o teste unitário, se ele estiver ruim, a gente não pode confiar. Então a gente tem que construir essa confiança como se fosse uma pirâmide e no final sempre um smoke test. Outra coisa que também ajuda muito é você ter métricas a cada passo do que você está fazendo quando você tem esse monte de feature toggle. Uma coisa que a gente faz é colocar bastante analytics em tudo e nesse analytics a gente consegue ver em que tipo de feature toggle o usuário está. Se for ligado ou desligado, tem a propriedade se está ligado ou desligado. Se for um feature toggle tipo ABCD, tem qual feature toggle, qual cenário ele está vendo. E a gente acompanha tanto isso proativamente do nosso lado, vendo se as conversões dos fluxos que estão sob teste continuam as mesmas, melhoraram, pioraram, etc. Como também a gente consegue usar esses dados quando reporta um problema para a gente e a gente consegue ir atrás do que o usuário estava fazendo na hora e tentar descobrir o bug. E feature test também, feature toggles a gente não tem só no aplicativo, então toda essa parte de monitoramento ativo, que inclusive o Ringo está falando, a gente fala bastante de observabilidade, que é o termo mais utilizado por enquanto. Toda vez que a gente vai fazer um feature novo no back-end, a gente também tem bastante métrica, a gente tem bastante teste e a gente observa. A gente chega a algum momento e descobre que, olha, esse feature está usando mais memória do que devia, a gente pode voltar com o feature sem fazer um deploy novo. A gente pode simplesmente desativar o feature para esse grupo de usuários até que a gente tenha tempo suficiente para poder investigar melhor o que estava acontecendo.
Gente, nós estamos chegando perto das 9 horas e nós ainda temos muitas perguntas aqui. A gente vai ler mais uma, vai responder mais uma pergunta e daí eu acho que depois todo mundo pode levantar e interagir fora desse formato. Vocês falaram bastante de desenvolvimento front e back-end. Gostaria de saber qual foi o maior desafio para testar a integração de novas features. Eu acho que o rollout progressivo foi bem desafiante, vamos usar essa palavra. A parte mais complicada de testar esse fluxo é exatamente o fluxo de se tornar um novo cliente do Nubank. Então, todos nós aqui somos clientes do Nubank. Então, como a gente testa essa mudança arquitetural para alguém que é um cliente novo? Então, acho que foi nesse momento que a gente percebeu que é um grande desafio testar isso. Como a gente testa um cenário que poucas pessoas que trabalham aqui conseguem acessar. Acho que tem também um ponto que até a gente comentou na palestra, que foi aquele ataque de amplificação interno. É difícil prever que esse tipo de coisa vai acontecer, então, mesmo que a gente tenha feito alguns poucos testes internos para tentar prever como é que ia ser o comportamento quando todos os clientes estivessem vendo esse novo app, ainda assim a gente teve que meio que reagir um pouco à demanda, e isso estourava dos dois lados. Você estourava no back-end, com o serviço caindo, com latência, com várias coisas, e estourava no front com algumas coisas não funcionando, você não entendendo por quê. Então teve todos esses desafios em que as coisas elas estão muito atreladas e elas se misturam muito e é difícil diagnosticar os problemas por causa disso. Acho que um ponto também que teve sobre isso é que a gente, normalmente, quando a gente levantava uma insegurança, alguma coisa que a gente não tinha confiança de como ia se comportar, a gente pensava num modo para a gente testar. Então, um exemplo disso foi que a gente não sabia e era muito difícil de medir qual o impacto que essa mudança do app, porque a mudança do app não é só de layout, ela muda a quantidade de informações que são mostradas para o usuário em um dado momento. Antes o usuário tinha que entrar vários níveis para dentro do aplicativo para ver várias informações e agora está tudo direto na cara dele. O que complica bastante, porque significa que a gente vai ter que fazer muito mais buscas por essa informação no momento já que o usuário abriu o aplicativo. Então a gente tinha um pouco de receio de como que os nossos serviços iam se comportar dado esse cenário. E a gente, além de levantar todos os caminhos que os requests iam seguir, quais são os seus requests, qual vai ser a quantidade que um request vai gerar, qual que é o tempo que isso acontece. A gente fez testes de estresse para ver como os serviços se comportavam e tudo. Uma coisa que a gente fez foi, em um dado momento, com o aplicativo novo por trás do antigo, que ele estava invisível, a gente já fazia a request que ele ia usar quando ele estivesse visível. Então, a gente estava num estado de que se isso falhasse não era um problema para a gente, porque o cliente não estava vendo nada, mas a gente já conseguia sentir o impacto de ter os milhões de usuários em produção fazendo esse novo request e acompanhar o que estava acontecendo. Então, a gente teve mais tempo para ir reagindo e consertar as coisas antes de realmente ter a explosão de gente usando o novo app. Gente, é isso. Nosso time ainda vai ficar por aqui, então sintam-se à vontade para ficar por aqui também conversando. E muito obrigado por terem vindo.